Amados irmãos, irmãs, querido povo de Deus, mais uma vez aqui estamos para, nesta celebração, meditarmos sobre a importância da palavra do Senhor na nossa vida. Até o domingo passado, nós escutávamos na liturgia da Santa Missa as sessões chamadas de Sermões de Jesus. A partir deste 15º domingo do tempo comum, nós passaremos a ouvir as parábolas de Jesus. Então, nas próximas semanas, escutaremos muito Jesus falar desse modo, por meio de parábolas. E a liturgia bíblica é assim, ela é dividida em sessões. Hoje inicia-se uma sessão nova, que é uma sessão muito interessante para nós. E esse evangelho de hoje foi falado em parábolas. Ele nos conta a famosa história do semeador. E sempre que pensamos em semente, é algo muito interessante, porque todo mundo que olha para uma semente, olha para ela com muita esperança. Eu lembro que quando eu era criança, lá próximo onde meus pais moravam, tinha uma agropecuária. Nessa agropecuária, eu comprava uns peixinhos, eu tinha um aquário lá em casa, e comprava os peixinhos. Certo dia eu fui comprar um peixinho e eu vi que tinha uma prateleira com alguns pacotinhos de semente. E eu vi aqueles desenhos no pacotinho. Eu falei, eu vou comprar uma semente dessa. E comprei aquele pacote de semente com muita esperança de que daria o fruto que estava ali naquele pacotinho. E quando eu comprei aquele pacote, na época devia ser uns 70 centavos, eu não imaginava o trabalho que daria para cultivar aquela semente de modo que ela chegasse à proporção de fruto. Mas mesmo assim eu levei. Quando eu cheguei em casa, meu pai falou assim, você está disposto a cultivar essa planta? Eu falei, claro, vamos agora plantar. Eu achava que era simples. Aí meu pai disse assim, meu pai é um homem muito simples, um homem da roça. Ele me chamou e disse, senta aqui. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é simplesmente jogar a semente na terra, num vaso de plantas. A semente precisa ter um lugar bom para que ela seja lançada. A terra do lugar onde a semente vai ser colocada, ela precisa ser preparada. Após o preparo, o colocar a semente, novamente fechar com terra aquele lugar, começa a parte mais difícil de todas. Eu disse, qual parte? Ele respondeu, o cultivo. Cultivar uma semente é muito delicado. Porque se você molha muito, ela morre. Se você molha pouco, ela morre. Então o seu grande desafio vai ser encontrar a medida certa para essa semente. Naquela ocasião, eu, uma criança, pensei, isso vai ser fácil, né? E meu pai me deixou fazer a experiência da semente. Eu disse, olha, não molha muito não. É bom molhar de manhã cedinho, antes do sol, ou então no final da tarde, quando o sol já foi. E eu ficava na expectativa de acordar cedo para molhar minha sementinha. Mas eu molhava demais. Eu estava tão na expectativa de que nascesse logo aquele. E passou um tempo e não nascia nada. Passou um tempo, nada nascia. E eu cavei o buraco de novo para ver como estava aquela semente. Alguém deve ter tirado essa semente daqui. Porque não é possível que até hoje não nasceu nada. E para minha surpresa estava lá a semente, já apodrecida, nunca daria frutos. E eu chamei meu pai indignado. Eu disse, eu fiz tudo como o Senhor me mandou e a semente não nasceu. Ele disse, não, você não fez como eu te falei, porque eu não te disse qual era a medida da planta. Você fez como você julgou que era a medida dela. E por isso a sua semente não brotou. E eu parei para escutar, falei, que homem duro. Mas era o meu pai que estava me ensinando a cultivar. E sempre que eu escuto esse evangelho do semeador, eu me lembro dessa ocasião. Não sei se vocês, quando crianças, as crianças de hoje em dia não fazem mais isso, mas quem é da minha geração, um pouco da mesma época,
Lembra que nós cultivávamos na escola o feijão no algodão molhado? Lembra? A nossa grande expectativa era também nascer esse pezinho de feijão. As crianças não fazem mais isso. De vez em quando aparece um colégio ou outro que faz, mas no geral não tem mais. E se nós observarmos isso que nós estudamos aqui hoje, é algo muito interessante. Primeira coisa, profecia de Isaías. Ele diz: o Senhor, pela palavra dele, como a chuva do céu, não cai sobre nenhum lugar ou sobre a terra e volta para o céu sem antes produzir fruto. Nós sabemos todo o processo da chuva, que ela sobe e desce. A chuva, ela vive num constante processo rotativo entre terra e céu. Não tem um ralo, né, que a chuva vai embora. A água volta para chover de novo. Mas a chuva que volta, ela já irrigou, já molhou a terra, produz fruto. E aí Isaías, o profeta, ele chama a atenção que a palavra de Deus, quando lançada, é do mesmo modo. Ela é lançada sobre a nossa vida, e a partir do lançar da palavra, ela produz um fruto em nós. A questão é que esse fruto nem sempre é percebido. Não sei se já teve a experiência de ter uma árvore frutífera na sua casa, na sua chácara, e você nunca consegue identificar todos os frutos que aquela árvore produziu. Alguns frutos ficam mais vistos, mais visíveis, mais fáceis de serem encontrados. Alguns outros frutos a gente precisa de um pouco mais de esforço para ver que há fruto ali. Alguns frutos perdem porque aconteceu alguma praga ou algo de tempestuoso deu contra aquela planta e o fruto caiu antes da hora. A verdade é que toda árvore frutífera produz frutos, mas nem todos os frutos são facilmente identificados. Ok? A palavra de Deus é assim. Ela produz um fruto sempre que atinge a nossa vida. Porém, nem sempre o fruto que a palavra de Deus produz em nós é o fruto que nós estamos esperando colher ou querendo colher. E por isso nós temos a falsa sensação de que a palavra de Deus não fez nada na minha vida. Não é que ela não fez. Ela fez um fruto que talvez você não esteja, nessa ocasião, interessado de experimentar. Mas o fruto aconteceu. E a importância da palavra de Deus no processo contínuo da vida cristã é justamente gerar o máximo de frutos possíveis, para que eu sempre possa recolher aos frutos da palavra de Deus na minha própria vida, porque ela foi lançada sobre mim, à medida das minhas necessidades. Tem hora que queremos uma manga doce, mas tem horas que mais precisamos é de um limão azedo. E para cada um desses frutos, existe uma árvore diferente. Então entendamos isso. Não se pode querer um fruto específico na vida. O que o cristão deve desejar é o máximo de frutos possíveis na sua vida, de modo que quando surge a necessidade, você tenha fruto na sua vida. Tem horas que olhamos na despensa da nossa casa e o que mais gostaríamos que tivesse era aquela fruta específica para fazermos aquele suco naquela hora. E nem sempre tem. Às vezes tem outra, ou às vezes não tem. Mas ainda assim, quando não tem o fruto que nós esperávamos encontrar, é preciso ter a criatividade para se utilizar do fruto que eu tenho de modo temporário, não desperdiçando aquele fruto que eu tenho, de modo que quando eu tiver a oportunidade de encontrar aquele fruto que eu tanto quis, eu não tenha perdido tempo, mas eu fui vivendo com os frutos que eu tinha. A moral da história dessa questão dos frutos é que sempre há fruto, sempre dá-se um jeito. Veja quem mora na roça, nunca passa fome, Deus livre de passar. Mas quando não tem uma coisa,
eles cultivam outra. E tem a época de tal fruto, tem a época de tal fruto, tem a época de tal fruto. Eu sou de uma região que planta muito, na Bahia. Eu lembro, por exemplo, até hoje eu lembro, quando era o dia de São José, tinha que plantar o milho. Para colher o milho no dia de São João. No dia de São Pedro já plantava uma outra coisa. Para colher o fruto em tal dia, sempre há uma coisa. E ainda assim, quando falta o fruto, produto para aquele homem do campo que produz, eu já vi ocasiões dos homens comerem aquelas coisas para os animais, aquela palma que os animais comem, que eles cortam para o animal comer. Porque eles conseguem extrair ao máximo que aquela terra pode dar, os frutos que eles são próprios. E eu sei que o que eu estou falando atinge muitos de vocês, porque a maioria de nós aqui vemos de uma realidade assim na vida. Já tivemos alguém na família que tem uma roça, morava no interior, ou precisava recorrer a tudo isso. E essa história da semente é uma história muito encantadora. Quando o salmista cantava o salmo responsorial, eu pensava: Senhor, é assim mesmo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O que é essa semente? Me perguntei na hora do salmo. O que pode ser essa semente? Será que somente é única? É somente a palavra de Deus que cai na minha vida e... Aí eu lembrei novamente da prateleira de sementes e disse: não é somente uma semente, são várias sementes. E disse: eu sou uma semente. E a semente precisa, a semente que somos nós, precisa também saber ser plantada e por onde passar deixar rastros desta semente. E o Salmo responsorial cantou isso, quando dizia o seguinte: transborda a fartura onde passais, brotam até mesmo pastos no deserto. Um homem bom, uma mulher boa, por onde esta pessoa passa, ela deixa uma semente, que nem sempre é colhida enquanto aquela pessoa ainda está naquele lugar, mas que a longo prazo fará a colheita daquelas sementes que aquele homem bom, que aquela mulher boa plantou, e se recordarão dela. Se recordarão dela. Dentro da realidade cristã que nós estamos, precisamos entender isso, que hoje estamos aqui, nesta realidade, naquela outra, e que precisamos, a partir dessa percepção de realidade que passamos, e que não nos é eterna, lançar os frutos nesse lugar. Olha, tem coisas que fazemos, meus irmãos, sementes que lançamos, que nós nunca experimentaremos os frutos dela. Mas há coisas que experimentamos hoje, que foram outros que semearam para nós. E é como o processo dos pássaros do céu. Os pássaros do céu, eles produzem um efeito de semear muito bonito, que eles tomam a semente do bico, o fruto do bico, e cada um daqueles pássaros derrubam a semente em lugar. E é a partir dessa distribuição de semente dos pássaros que nós temos muitas matas, florestas, porque os pássaros, eles não são tão orgulhosos de querer somente o fruto para ele, e a semente também, mas eles se utilizam do que podem e não deixam de jogar uma semente no chão. O entendimento que surge dessa história é que é preciso nos aproveitar de tudo que temos de bom na nossa vida, mas não nos esquecermos que deixaremos e deveremos deixar algo de semente também para os outros que virão depois de nós. Ora, estamos hoje numa igreja. Foi uma semente lançada um dia por alguém. Essa igreja, vocês que são mais antigos sabem disso, não começou dessa forma.
estarmos sentados hoje nessa igreja é fruto do trabalho de muitos de vocês e de muitos que já se foram. Esses jovens não estavam aqui quando construíram essa igreja, mas hoje eles sentam nessa igreja. Hoje eles vivem nessa igreja. Esses jovens precisarão, de igual modo, pensar que depois dele virão outros, que se utilizarão dos frutos. E é bonito quando percebemos que uma comunidade, entendendo isso, dá continuidade a tudo que ela faz. É triste vermos toda a comunidade encalha, feito aquele marido que promete para a esposa que vai reformar a casa, ou que vai terminar a construção, tem anos, já casou, tem 30 anos, está lá ainda a parede para rebocar, está lá ainda, estagnou na semeadura. E tem pessoas na igreja que vivem desse modo. Se eu já fiz tanto, faça mais. Está bom assim do jeito que está. Não precisava disso, olha, precisa. Algo que talvez hoje você não entenda, mas você vai entender a longo prazo. Quando construíram essa igreja aqui, era suficiente para aquela época todo esse espaço. Hoje em dia já vemos que não cabe mais. Talvez na época falaram até que era grande. Para que tudo isso? Para que essa igreja desse tamanho? Para que esse salão? Para que esse palco? E nós vemos que já não é mais o suficiente. E hoje nós precisaremos deixar algo para aqueles que virão depois de nós. Percebam que a liturgia de hoje é uma liturgia muito rica de significado. E continua dizendo que você, deve ser entendido como uma semente, entender-se dessa forma, e esperar ansiosamente a hora de brotar. É como a criação que espera ansiosamente os frutos do Espírito. Imagina que você está plantado no lugar, que você está não com aquela pessoa que acompanha a semente crescer, e está na expectativa daquela criança que ficava regando a planta para ela nascer logo, mas você está na dimensão de semente que está plantada na terra e que espera ansiosamente a hora de brotar. Já não queira se esconder na terra. Não seja uma semente com o potencial de produzir frutos e se esconda na terra e não deseje brotar. Há pessoas que nós olhamos para elas e encontramos nela uma imensidão de possibilidades, mas aquela pessoa tem medo de crescer, precisa de um empurrão, precisa de alguém que diga para ela assim: olha, meu irmão, você tem coisa boa em você, não se esconde não. E há muitos que infelizmente não crescem porque não acreditam nisso. Ontem eu acompanhava um grupo de jovens e eu pedi para que eles fizessem uma avaliação deles. E eu não falei que tipo de avaliação era. Eu disse: façam uma avaliação de vocês e escrevam. Eles achavam que eles iriam entregar somente. E fizeram a avaliação. E eu disse ao final dos 10 minutos que eles tinham: agora cada um vai ler em voz alta o que escreveu. E aí eles escreveram somente coisas negativas sobre eles. Nenhum escreveu uma coisa positiva. Aí eu disse: me entristece. Jovens como vocês, na idade que vocês têm, terem uma visão tão reduzida de vocês, uma visão tão negativa de vocês. Vocês são muito jovens para estar se dentro desse mundo. Vocês não sabem nem o que é vida ainda. E olha que nem eu sei. Eu disse: vamos fazer mais uma vez? Vamos nos avaliar novamente e perceber que até existem coisas ruins, mas existem coisas boas. E disse para eles: agora escrevam uma nova avaliação de vocês. E eles capricharam na avaliação, achando que eles também iam ler aquela avaliação.
E para surpresa deles, no final ele disse: terminaram? Sim. E um perguntou: que horas vamos ler? Eu disse: nós não faremos esse momento. Você vai levar isso aí para casa. Para quando você estiver vivendo os piores momentos da sua vida, você recordar o que há de bom em você. Para que você recorra a isso quando você precisar. Porque o que tem te faltado para resolver muitos problemas da sua vida é se ver e entender-se como uma semente boa, como fruto que pode ser produzido. É preciso um processo que exige, na maioria das vezes, a quebra da casca, aquela casquinha da semente, romper aquela estrutura. Às vezes nós estamos crescendo em meio à escuridão de um buraco, mas é um processo de crescimento. Chegará a hora de que aquele buraco vai se tornando pequeno diante de todo o crescimento que você tem adquirido. E a partir desse entendimento que você precisa ter de você, você vai dizer para as dificuldades da sua vida que tentam te enterrar a seguinte coisa: olha, até tentaram me enterrar, mas mal sabíamos todos, os inimigos, os que me fizeram mal, mal sabiam os meus problemas, que mesmo quando tentaram me enterrar, eu era uma semente, e que eu poderia brotar mais uma vez, e gerar frutos, 100 vezes, 60 vezes, 30 vezes maiores do que os frutos que eu tinha produzido. Por isso, nunca tenha medo de nada que se der contra a sua vida que for ruim para você. Lembre-se disso, e que você sempre poderá ressurgir, nascer. Qual seja a situação, exige um tempo, um processo, um esforço, mas é possível, quando se é semente, nascer muitas vezes. E que Deus conceda a todos nós que sempre encontremos terras boas para lançar a nossa fé, que essa terra da Paróquia São Marcos e São Lucas seja para nós a nossa grande porta da fé. Que possamos, como eu disse no final da missa, depositar sempre no altar de Deus as nossas intenções, para alcançarmos do céu tudo o que desejamos para a nossa vida. Que todas as santas missas que participarem se recordem: eu venho aqui para semear, de modo que quando eu voltar para outra vez, eu possa me alegrar dos frutos que eu mesmo semeei e que o Senhor semeou em mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.